Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do YouTube, do Clube da Fala no YouTube. Não é uma aula do YouTube, é uma aula do Clube no YouTube. Eu sou o professor Nélio Xavier, professor de oratória aqui do Clube da Fala, há mais de meia década no ramo da comunicação, educando pessoas com mentoria, com aulas. E aqui hoje a ideia é que você não passe mais pela situação de soar incredível, de não passar confiança, de perder a atenção das pessoas por ter perdido a credibilidade numa fala. De ficar em dúvida, será que eu passei credibilidade? Será que as pessoas confiaram no que eu disse? Pois é. A ideia é que você saia ao final dessa aula daqui de hoje, sabendo como passar credibilidade, tendo a certeza de como ter soado confiante numa apresentação, numa reunião, numa conversa, numa venda, numa entrevista. Vamos trazer a. É muito ousadia falar isso. Vamos trazer a Bíblia da autoconfiança. Não, não traremos a Bíblia da autoconfiança, mas a gente vai trazer dicas aqui, ferramentas técnicas, inclusive validadas, de como você soar credível na sua fala, como transmitir confiança para o outro. Combinado? E para isso, nós temos um mapa. Passaremos primeiro pelas qualidades do comunicador. Você vai entender quais são suas qualidades. Você tem qualidades enquanto comunicador. Sim, você tem. Depois, o que é essencial, o que você não pode esquecer sobre gerar confiança. Aquilo que as pessoas percebem primeiro. Aquilo que o público nota são as bases da confiança e da credibilidade. E por último, não menos importante, muito pelo contrário, o mais importante, até na minha percepção, saber usar o ethos. Ah, Nelly, o que é o ethos? É uma palavra grega que remete diretamente à transmissão de credibilidade. Isso vem lá do Aristóteles. Já tem teorias, sim, muito antigas de como transmitir credibilidade, que inclusive os grandes oradores, os grandes comunicadores utilizam. E você vai aprender como também utilizar isso a seu favor. Antes da gente entrar nas primeiras técnicas, é claro que se eu for entregar tudo isso de graça para você aqui no YouTube, o mínimo que eu espero de você é que você esteja inscrito no canal. É o mínimo. Não está inscrito? Então, para não passar essa vergonha, se inscreve, clica aqui embaixo, tem um botão aqui embaixo do vídeo, inscrever-se. Se inscreve no canal para você receber esse e outros vídeos, essa aula, outras dicas. Ativa a notificação, já clica no like se gostou da abertura, se gostou do tema, já clica no gostei aqui embaixo. Não adianta só você saber que gosta e a gente saber que você gosta, porque a gente sabe que muitas pessoas gostam das dicas. O YouTube tem que saber que você gosta. Ele precisa saber que você curte esse vídeo. Como que ele sabe? Clicando no like. Então clica no like aqui antes da gente continuar, porque eu já vou trazer a primeira dica agora. Inclusive, esse tema, ele foi uma ótima escolha, quero elogiar aqui o time do marketing, tá? Na pessoa do João, do Johnny, que tá aqui comigo. Dá um oi, Johnny. Opa! Esse foi o Johnny, João, do time do marketing. Porque esse tema de credibilidade, de confiança, é um tema que a gente escuta muito dos alunos aqui do Clube da Fala. Nossa, Nelly, eu queria aprimorar essa capacidade de soar seguro, de transmitir confiança. Eu sinto que eu perco oportunidade, eu sinto que eu sou preterido, ou seja, as pessoas não me escolhem, ou o cliente não me escolhe, porque eu não transmiti credibilidade necessária. Eu não transmiti a confiança suficiente para eu ser escolhido. Já passou por isso? Se você já passou por isso, eu quero que você comente aqui embaixo. Se você já se sentiu preterido, ou seja, não escolhido, por não ter passado a confiança necessária para um trabalho, para uma venda, para uma vaga. Isso vem muito, essa autoconfiança, de você saber quais são suas qualidades. O mapa que está aqui na tela agora, o mapa do DISC, é uma ferramenta para te ajudar a descobrir quais são as suas qualidades enquanto comunicador, enquanto comunicadora. Sim, você tem qualidades. É óbvio,
Você não vai negligenciar os pontos fracos. Não vai ignorar aquilo que você sabe que, por exemplo, já erra. Exemplo, se você sabe que é prolixo, que é uma pessoa que passa do ponto, fala demais, passa do tempo sempre em reuniões, se estende, se perde, tá falando sobre um assunto, aí de repente lembra de outro e começa a falar. Isso é prolixidade. Se você sabe que é assim, não é para você deixar de lado o seu ponto fraco. Não, tem que trabalhar isso. É importante. Agora, quando você abraça e descobre o que você tem de bom na tua fala, isso te dá autoconfiança. Por exemplo, eu sei que pontos fortes, qualidades que eu tenho enquanto comunicador são capacidade de interagir, capacidade de contar histórias, sociabilidade. Além disso, pragmatismo. Eu consigo trazer um bom ponto de organização de ideias. Eu consigo deixar claro para o outro a progressão do meu raciocínio. São forças que eu tenho. Isso me dá confiança, por exemplo, para abrir uma aula no YouTube aqui falando sobre o assunto. Claro que eu também estudo oratório, tenho pós-graduação em comunicação, eu sou locutor, eu já fiz várias formações que também me dão confiança. Isso é importante. Quando você descobre uma força, uma fortaleza, uma qualidade, quanto mais você investe nela, mais você se destaca enquanto especialista. Lembra disso? Agora, voltando para o DISC, para a gente partir para o próximo ponto. Se você não ouviu falar do DISC, vale destacar, eu até comentei em outra aula aqui recentemente, que a gente tem aula só sobre o DISC aqui no YouTube. O DISC é uma ferramenta de autoconhecimento que evidencia 4 estilos de comunicação: o dominante, o influente, o conforme e o estável. Ah, Arnélio, então eu sou um deles? Geralmente nós temos 2 deles predominantes, provenientes do nosso comportamento. E aqui tem palavras-chave muito bem colocadas, inclusive, pelo time do marketing, que podem ser qualidades que você vai descobrir nesse momento. Se você é alguém entusiasmado, como eu sou também, isso já é uma qualidade. Agora, se você pisa lá no C, é alguém muito preciso, alguém que se preocupa com detalhe, é alguém que é curioso, provavelmente você é conforme. Agora, se você é muito focado em resultado, não, Nélio, quero saber do resultado. Quero saber onde isso vai dar. Qual o efeito prático disso? Eu gosto de desafio. Então, foco em resultado, objetividade. Se é alguém focado em ação, que vai direto para a execução, isso também é qualidade. Lembra que essas qualidades são potencialidades suas. Isso te ajuda a ter mais confiança na hora de falar, sabendo das qualidades. Porque você vai empregar elas na sua comunicação, na sua história, na sua apresentação, na sua reunião, na sua venda. Tá claro qual é a sua qualidade? Vou fazer um exercício rápido então. Eu quero que você comente para mim, já que você está olhando para a tela agora, está vendo dominância, influência, estabilidade, conformidade, está vendo as características que são compatíveis com cada um desses padrões, desses perfis. Comenta aqui embaixo qual é o seu provável estilo de comunicação. É o estilo dominante? É o estilo influente? É o estilo estável ou é o estilo conforme? Comenta aqui embaixo. Se você ficou em dúvida entre 2, pode comentar os 2. Ah, Nélio, eu acredito que eu seja ou dominante ou conforme, ou eu tenho características de influente e de dominante, ou de estável e de conforme. Comenta aqui embaixo. Isso vai evidenciar para mim aqui, que estou dando essa aula, que você está aplicando a técnica, está se autoconhecendo, está fortalecendo a sua autoconfiança. É auto, significa que é você com você mesmo. Não dá para eu ir aí agora, na tua casa, ou seja lá onde for que você está vendo esse vídeo, e falar, olha só, aqui, tá vendo? Você é o quê? Você é isso, você é aquilo. Dá para fazer isso se você fizer uma aula, fizer um curso do Clube da Falha, inclusive, tá? Se você virar nosso aluno, se você virar nossa aluna, se inscrever, a gente consegue fazer esse acompanhamento até mais individual e mais personalizado. Mas nessa aula agora, no momento, você tem que fazer isso sozinho. É isso que te dá autoconfiança. Comentou aqui embaixo? Maravilha. Então vamos para o próximo ponto, que é, já que eu falei para eu ir aí, para você vir aqui fazer aula,
Não saia de casa sem eles. Quem são eles, Nélio? É algum amigo? É alguma ferramenta? É o microfone? É o passador de slide? Não. Eles são os elementos, os recursos de comunicação chave. Os key resources, usando o inglês. Os recursos chave para transmitir confiança. Eu vou pedir para você agora pensar em alguém que transmite muita confiança se comunicando. Consegue lembrar de alguém? Quando eu falo assim, uma pessoa que se comunica muito bem, alguém que transmite credibilidade, abre a boca e você percebe confiança naquela pessoa. E você vê que ela tem credibilidade. Consegue pensar em alguém, uma figura pública, um empresário, um atleta, às vezes até um político, uma política, uma jornalista, um cantor, uma atriz, uma apresentadora? Vem alguém em mente? Por exemplo, na minha mente vem o Obama, vem o William Bonner, vem o Leandro Carnal, vem a Renata Lopretti, vem a Maju Coutinho, jornalista lá da Globo. São pessoas que, quando eu vejo falando, se comunicando, até às vezes quietas, dá para notar credibilidade. Arielle, como dá para notar credibilidade? Antes de entregar quem são eles, os recursos-chave, comenta quem você pensou. Quem veio na sua mente? Comenta aqui embaixo. Coloca nos comentários. É só o nome. Para a gente estimular essa troca, esse debate, para eu saber quem são suas referências, inclusive. Vamos lá. Quais são os recursos-chave? O que dá para perceber em comum nessas pessoas que eu citei e que provavelmente você está citando aqui nos comentários? Olhar é um primeiro recurso-chave. Pessoas confiantes, pessoas que se comunicam transmitindo credibilidade, olham no olho das outras pessoas. Ou no ambiente remoto, como esse aqui, eu estou no estúdio agora, olha para a câmera. Não olha para baixo, nem para cima, nem para o lado, nem para o outro. Ela olha no olho. Olhar no olho das outras pessoas é importante. É vital para transmitir confiança. Ah, Nélio, olhar no olho significa falar a verdade? Não. Tem gente que olha no olho e mente. Cuidado. Mas sim, quando você olha no olho, você passa mais convicção no que você está falando. Olhou no olho? Olha para a figura que está aqui na tela agora, essa mulher soando empoderada, até com uma capa, né? Uma super heroína, com o nariz e queixo mais elevado. Postura é um outro recurso-chave. Não adianta você olhar no olho e estar com a postura super fechada, ombros encurvados, os braços bem juntinhos, ocultos, nariz e queixo para baixo. Não! Abre os ombros, ó, como ela fez aqui, até pode cruzar os braços, não tem problema. Abre os ombros, eleva o nariz e o queixo, olha no olho. Essa postura mais aberta transmite confiança. Às vezes sem a pessoa falar nada. Lembra que eu citei aqui? Às vezes esses exemplos, a Maju, a Renata Lopretti, o Obama, o William Bonner, quando a gente vê eles até quietos, a gente percebe confiança neles. Como que a gente percebe se eles não estão falando? Pela postura, pelo olhar, pela linguagem corporal, pela comunicação não verbal. E o terceiro e último ponto, que também faz parte do não verbal, é o tom de voz. Tá vendo uma faixa de áudio aqui no fundo? Não adianta você olhar, ter a postura adequada e você falar de maneira monótona. Desse jeito como eu estou falando. Que parece que você está desinteressado. Ou então muito lá no agudo, muito alto o tempo inteiro, que sou estridente, que sou desesperado. Não. O tom de voz adequado, um tom de voz numa descendente. O que é numa descendente, Nélio? É trazendo o final das frases mais para o grave. Marcando ênfase, destacando a informação que você quer. Você passa mais credibilidade. Como eu acabei de fazer agora. E não subindo tudo para agudo desse jeito, o tempo inteiro. Não, aqui você tá passando até uma sensação de acolhimento, de alegria, de melodia, mas se ficar muito lá em cima, você pode até, inclusive, prejudicar seu material vocal e é incômodo. Então varia o tom de voz e termina as frases mais para o grave. Isso transmite credibilidade. Já que eu citei o William Bonner, como é que é o boa noite do William Bonner? Não é no agudo no final.
Boa noite. Não. Boa noite. Boa noite. É um boa noite confiante. É um boa noite seguro. Não é qualquer boa noite. Boa noite. É um boa noite famoso, inclusive. Não sei nem se o Bonner sabe disso. Imagino que sabe. Já tem muito treinamento de oratório, Bonner. Então não saia de casa sem o olhar, o olho no olho, sem a postura confiante, mais aberta, ombros mais abertos, nariz e queixo mais elevado. E não saia de casa também sem o tom de voz adequado. É isso que soma para a percepção de confiança. E para a gente finalizar, o último ponto. Use, mas não abuse do ethos. Não adianta nada você perder a mão aqui no ethos, porque você vai cruzar o limite ali da confiança. Aneli, como assim cruzar o limite da confiança? O que é o ethos? Ethos é a palavra grega que deriva ética, moral, credibilidade. Aristóteles, o filósofo grego lá atrás, ele dizia que para que a gente tenha uma comunicação persuasiva, que inspira, que conecta, que transmite confiança, é necessário ter o ethos, o pathos e o logos. O pathos e o logos se remete à emoção e à razão. Não cabe para essa aula de hoje. Mas o ethos, que está remetendo diretamente à credibilidade, ao eu, é importante. Aneli, como é que eu transmito essa credibilidade usando o ethos? Use argumentos de autoridade. Argumentos de autoridade são todos os argumentos que endossam o porquê você pode falar sobre aquele assunto. Por exemplo, eu usei esses argumentos aqui no início da aula. Se você voltar essa barrinha vermelha do YouTube lá para trás, não precisa voltar agora não, volta depois. Você vai ver como eu me apresentei. Me apresentei dizendo, eu sou professor de oratória do Clube da Fala, eu atuo há mais de meia década como educador de comunicação, em mentorias, em palestras, em treinamentos. Eu trouxe meu tempo de experiência, é um argumento. Eu trouxe a minha posição, meu cargo hoje. Eu poderia ter trazido, eu não sei se foi nessa aula ou na outra, uma formação acadêmica, tem uma pós-graduação em comunicação estratégica. Ou uma outra posição, eu já atuei como locutor, sou locutor profissional, formado. Um curso, uma formação, tempo de experiência, um resultado que você já entregou, algum cliente que você já entendeu, algum big number já atendeu, algum big number, por exemplo, número de vendas, ou então número de clientes. Tudo isso pode ser usado como argumento de autoridade. Principalmente para um público que não te conhece, que nunca te viu. É claro que o domínio do conteúdo, o corpo, a voz, o olhar, vai transmitir credibilidade e confiança. Agora, um argumento de autoridade é que vai evidenciar, deixar claro. Legal, esse cara ele pode falar sobre esse assunto. Então, traga sim argumentos de autoridade. Agora, 2 alertas. Cuidado com a quantidade e com a qualidade dos argumentos. Quantidade. É o que eu falei lá do limite da confiança aqui atrás. Cuidado para não entrar numa ego trip. O que é ego trip? A viagem do ego. Você deve ter visto isso acontecer. Aquelas pessoas, quando vão falar de si, trazer os seus argumentos de autoridade, querem falar sobre o currículo inteiro. Eu sou formado nisso, sou pós-graduado naquilo, eu também já fiz doutorado em Harvard, eu já também atendi fulano, eu já entrevistei cicrano, eu já fiz uma pesquisa sobre tal. Além disso, eu já entrei na caverna do Batman, eu já voei com o super-homem. Caramba! Fica egocêntrico. É muito tempo você falando de você. Lembra, o mensageiro não pode ser mais importante do que a mensagem. Resista a essa tentação. Use, no máximo, 3 argumentos de autoridade. Sua posição, seu tempo de experiência e uma formação, por exemplo. Olá, eu sou o Nélio, eu sou professor de oratória do Clube da Fala, atuo como educador de comunicação há mais de meia década e também sou formado em comunicação estratégica e marketing. Ponto. Pronto, uma posição, tempo de experiência e uma formação. Eu já falei para vocês, já mostrei que eu posso falar sobre esse assunto. 3 argumentos de autoridade. E a qualidade do argumento. A qualidade se remete ao vínculo com aquele assunto. Por exemplo, se eu estou aqui hoje dando uma aula
de oratória, de comunicação, faz sentido que eu fale que eu sou professor de oratória, que eu sou educador de comunicação, que eu tenho uma formação direcionada para comunicação estratégica. Agora, se eu for convidado, eu também sou podcaster, se eu for convidado para falar sobre podcasts, não faz tanto sentido eu usar esses argumentos. Então, eu poderia falar, eu sou podcaster, conduzi mais de 250 episódios no podcast que eu produzi por 4 anos. Além disso, eu entrevistei fulano, beltrano e cicrano no meu podcast. São outros argumentos. Número de episódios, pessoas que eu entrevistei, o tempo que eu fiz podcast, que vão atribuir credibilidade para mim naquele assunto. Então, fica atento e atenta a vincular o argumento que você está falando sobre você ao assunto que você vai falar, para não descolar. Isso amplia a percepção de credibilidade na plateia. Lembra desses pontos. Tá lembrado? Tá anotado? Cabeça tá fervendo? Então é hora de parar. É hora da gente chegar ao final. E antes de eu me despedir de você, quero lembrar, leva essas técnicas para o dia a dia. Aplica. Não adianta nada você ter investido tempo em assistir todo esse conteúdo gratuito aqui no YouTube se você não vai aplicar isso. Se você não vai levar para o dia a dia. Então, monta uma apresentação sua. Entende quais são seus argumentos de autoridade. Além disso, lembra de olhar no olho das pessoas agora quando for falar com alguém. De modular o tom de voz, trazer um tom mais grave. Comenta aqui embaixo. Qual das dicas desse vídeo, dessa aula, você mais gostou? Para a gente saber a tua percepção do conteúdo que a gente está entregando. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.